Graça e paz, povo de Deus. Um abraço aí a todos os homens do reino. Dizer que é um privilégio e uma alegria enorme estar aqui com vocês, compartilhando uma palavra. O texto que eu escolhi é um texto que eu gosto muito, fala muito forte ao meu coração. É Lucas capítulo 13, versos de 6 a 9. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. É uma parábola curta, né, que Jesus conta, apenas 4 versos, mas que tem uma profundidade enorme para mim. Fala de um dono de uma lavoura, dono de uma vinha, né, representando aqui o nosso Deus, que é dono de tudo. Fala de um cuidador, o agricultor, o viticultor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que cuida de nós. E fala das videiras e da figueira estéril. Quando eu olho para essa figueira, às vezes eu me vejo nessa figueira, mas quando eu paro para refletir, eu vejo que, independente de como eu esteja, de quem eu sou, ou quais são as minhas frustrações, as minhas angústias, as minhas preocupações, eu trago sempre à memória, através desse texto, que Jesus cuida de mim. Jesus vai dizer na parábola que ele pede um pouco mais de tempo e diz: Calma, pai, eu vou cuidar dessa figueira, eu vou tirar a sujeira que ali está na base desse pé, dessa planta, eu vou adubá-la, eu vou estercá-la. Jesus sabia muito bem o que estava dizendo, porque o adubo, tanto ele químico como orgânico, né, no caso do estrume, ele só tem uma finalidade, que é trazer os nutrientes para aquela árvore, alimentar a árvore para que ela possa extrair esses nutrientes, extrair esses alimentos e crescer vigorosa para que ela produza frutos. Então, quando eu vejo essa parábola, eu vejo essa passagem, eu recordo que o meu Senhor Jesus Cristo, ele, o nosso Senhor, né? Ele tem o alimento certo para mim e para você, para que nós possamos crescer e frutificar. É interessante que Jesus também ele usa lá em João capítulo 15, ele também vai falar sobre frutos, só que aí ele se posiciona de forma diferente, né? Ele diz que ele é a videira verdadeira. João 15, né, nos versos 1 e 2, ele diz: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta. E aquele que estando em mim e der fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Jesus está falando de uma poda, né, a poda da produção. Isso é uma das podas mais conhecidas do nosso meio, né? Poda de produção. Ou seja, quando eu e você estamos frutificando, Deus vem e poda o galho para que o galho produza ainda mais. Essa poda de produção nada mais é do que tirar esses excessos do galho, né? Para que o galho fique limpo, para que o galho cresça muito mais saudável e que o galho possa produzir frutos na máxima da sua capacidade. Então, é extraordinário isso para mim, porque em Lucas capítulo 13, Jesus diz que ele tem um alimento para mim e para você. Ele sabe o que eu e você precisamos para crescermos fortes a fim de darmos frutos. Lá em João, Jesus já vai dizer que nós somos podados para que nós possamos estar limpos e aí sim produzir frutos na máxima capacidade que eu e você podemos. E o interessante é que quando Jesus está falando lá em João, capítulo 15, eu acho extraordinário porque ele vai falando, eu sou a videira verdadeira, né, no versos 1 e 2, mas no verso 3 é como se Jesus desse uma pausa no discurso. Ele parasse um pouco e fala, deixa eu deixar um recado aqui para eles, deixa eu deixar um aviso para eles, deixa eu deixar uma afirmação para eles. É como se Jesus parasse e olhasse para mim e para você, olhasse para aqueles discípulos naquela época e falasse: Mas vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Ou seja, lá em Lucas, Jesus sabe e conhece o alimento que eu e você precisamos. E lá em João, ele afirma que eu e você já estamos limpos pela palavra que ele nos anunciou, que ele tem nos anunciado. Ou seja, a palavra de Deus me limpa e me torna apto a produzir frutos
na minha máxima capacidade. Sabe, querido, eu estou aqui no sertão, né, obviamente, e temos nossos dias turbulentos também, né, nossos dias maus. Às vezes nós saímos para o campo com algumas ideias, tentando implantar novos pensamentos, e alguns dão certo, outros não. E quando nós erramos com alguma coisa ou nos frustramos com uma ideia que não deu certo, isso acaba nos entristecendo também, né? Nós temos nossos dias de choro aqui também, mas eu sempre trago à memória essas duas passagens, que Jesus me alimenta, lá em Lucas 13, Jesus me alimenta, Jesus nos alimenta, Jesus tem te alimentado também, meu irmão, porque Ele sabe o alimento correto que eu e você precisamos, daquilo que eu e você precisamos, e Jesus, através da sua palavra, Ele tem nos limpado para que eu e você possamos produzir frutos. Interessante que, como eu estou falando aqui do sertão, mesmo nesses dias turbulentos, nesses dias de angústias que nós passamos aqui, eu pego essas duas passagens e trago para mim que eu estou preparado, eu estou apto para produzir frutos, né? Paulo, uma outra passagem que eu gosto muito, Paulo em Romanos 1:1, ele vai dizer algo sobre a identidade dele, né? Ele vai falar: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado a apóstolo e separado para o evangelho. Romanos 1:1. Ou seja, Paulo sabia quem ele era, ele diz: eu sou Paulo. Paulo. Ele sabia muito bem quem ele era. Ele sabia também o que ele era. Ele falou: eu sou servo de Jesus Cristo. E aí ele vai falar sobre o seu trabalho, sobre o seu chamado, sobre a sua tarefa, sobre o seu ministério, sobre, né, o que Deus colocou nas mãos dele para que ele pudesse executar. Ele fala: eu fui chamado a ser apóstolo, né? Então nós desenvolvemos e desempenhamos muitas tarefas, né, dentro do reino de Deus. Paulo sabia isso e ele coloca qual era a sua tarefa, mas ao fim do versículo ele deixa registrado o propósito de tudo isso. Então o propósito era ser separado para o evangelho, a fim de que ele pudesse anunciar o evangelho de boas novas, a fim de que ele pudesse resgatar o máximo de almas para o nosso Deus. Então eu quero deixar, em meio a esses dias turbulentos que nós temos vivido, meu irmão, né, esses dias de pandemia, eu quero deixar essa palavra de encorajamento para você. Sabe, hoje eu e você estamos enraizados, estamos fixados nesse solo chamado pandemia, né, entre aspas, se é que eu posso dizer assim. Estamos fixados nesse solo, mas em meio a esse solo turbulento que eu e você nos encontramos, em meio a todos os desafios que nós temos enfrentado, em meio, né, às nossas preocupações do dia a dia, traga à sua memória, meu querido, que Jesus tem o alimento certo para mim e para você. E este alimento, a palavra do Senhor, ela nos limpa, eu e você já estamos limpos. Jesus afirmou isso, eu e você já estamos limpos para que nós possamos produzir frutos e muitos frutos. Então, não esqueça a sua identidade, não esqueça aquele que te chamou e saiba, você está apto a produzir muitos frutos. Que Deus possa abençoá-lo. Saudade da amada igreja, deixar aqui um abraço forte a todos os irmãos e quem sabe em breve a gente não se encontre aí, né, para dar um abraço forte em cada um aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, meu irmão. Fiquem na paz.